Boa tarde, pessoal. Pela primeira vez, boa tarde. Geralmente é boa noite. Estamos aqui numa sala diferente em mais um podcast. Livremente Podcast. Comigo, Marcondes, Lucas Coutinho. E com o nosso ilustríssimo convidado, né? Tá mais do que especial, meu Deus do céu. Valeu a pena 200 quilômetros de distância, vindo até aqui em Joinville para fazer essa entrevista ilustre aqui, que pra mim tá sendo uma honra. Fernando Holliday. Opa, valeu, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E espero que seja um papo legal aí. Com certeza vai ser. Vamos tirar aqui de você muitas coisas. Você vai contar tudo pra gente. Fernando, primeiramente... Posso te chamar de Fernando? Ou de... Claro. For mais fácil. Então, Fernando, fala um pouquinho pra gente quem é você, como você se incluiu aí na política. Pra quem não te conhece, muita gente te conhece, mas sempre tem ali um outro que não. Boa. Cara, eu costumo dizer que a minha entrada na política ela foi muito improvável, né? Porque eu nunca fui um jovem que gostasse muito de política, que me envolvesse em movimentos estudantis, né? Na esquerda é muito comum isso, o cara era da Uni, da UBS, não sei o quê. Eu nunca tive muito isso, mas eu tive um professor na minha 8ª série, né? Que hoje seria o 9º ano, que era um professor petista, né? Hoje acho que ele até se arrepende de ter me incentivado a entrar na política e a discutir política. Mas a gente discutia muito em sala de aula os mais diversos temas políticos. E ali com ele eu comecei a formar os meus primeiros posicionamentos. Sempre contrário ao que ele pensava. Só que ao invés dele, né, ficar bravo, tentar me converter para as ideias dele, ele sempre me incentivava a trazer argumentos novos para a sala de aula. E aí fui fazendo isso a cada aula. Ele era um professor de língua portuguesa, então praticamente todo dia eu tinha aula com ele. E aí, fazendo isso, a cada aula eu fui me inteirando cada vez mais, fui pesquisando cada vez mais sobre política e formei, principalmente por conta das cotas raciais, que é um assunto que eu debato até hoje, formei o meu posicionamento mais à direita. E aí, por conta disso, eu comecei a gravar alguns vídeos ali há um ou 2 anos depois. Que ano que foi isso, mais ou menos? Isso foi 2010 para 2011. Nossa, o YouTube era um embrião ainda, né? Exatamente, praticamente não existia. E aí, em 2014, final de 2014 para 2015, foi a época que eu conheci o MBL e que começaram os protestos pelo impeachment da presidente Dilma, que eu ajudei a organizar lá em São Paulo. E aí é quando eu me torno uma figura pública, né, uma figura política ali, mas até então era um completo anônimo, né, e antes de entrar no MBL eu era um recepcionista de um cursinho pré-vestibular. Quantos anos que tu tinha em 2014? Só pra eu conseguir me situar aqui. Em 2014 eu tinha 18 anos de idade. Tu é nascido em que? Só pra eu não ter que fazer conta aqui. Em 96. Não, mano, 2 anos mais novo que eu. Agora você tá com... Agora eu fiz 25 anos essa semana. 25 anos. Eu não vou chutar, não vou falar a minha idade aqui. Pô, o cara político, o cara tá prestes a ser deputado federal. Eu tô aqui começando com o meu projeto, mas vai dar tudo certo, né? Vamos fazer sucesso. Então, sobre o YouTube, Fernando, da onde veio essa ideia? Você já tinha alguma... Era tua referência antes, assim, vou gravar e vou postar a minha opinião. Quem que existia nessa época falando sobre esse tipo de assunto na internet? Cara, é mais um evento improvável, né? Quando eu comecei no meu canal no YouTube, né? O primeiro canal se chamava Inimigos Públicos. Eu comecei junto com o Kim, inclusive. A ideia não era falar sobre política no sentido de dar a sua opinião política, né? Era falar de maneira bem humorada e tal. E a inspiração era o Felipe Neto. Nossa. E aí eu comecei a fazer uns vídeos meio que tentando trazer os vídeos do Felipe Neto, putaço, xingando todo mundo, dedo na cara, caramba, 4, pro meio político, né? Tanto é que esses meus primeiros vídeos eu até escondo, que eu tenho vergonha. Mas ainda estão no ar ainda? Se o cara procura bem, não? Mais, não. Talvez outros canais tenham reproduzido, né? Não sei, mas eu não tenho mais. E aí a ideia era isso. Tanto é que num primeiro momento, quando eu comecei a gravar os vídeos, o meu nome originalmente era Fernando Silva Bispo, né? Que é o teu nome de nascença? Isso, é o meu nome de nascença. E aí a gente pensou um nome diferente, porque Fernando Silva era muito comum, né? O youtuber Fernando Silva, né? Ninguém ia prestar atenção. E Fernando Bispo podendo pensar que era um pastor, um padre, alguma coisa do gênero. E aí a gente começou a pensar em nomes diferentes. E aí,
por conta dessa referência do Felipe Neto, né, o meu nome de artística, digamos assim, quase foi Fernando Fucker, né? Todo mundo achou que seria muito bom, Fernando Fucker e tal. E aí a gente, não, acho que, né, um público conservador não vai gostar tanto. E aí, procurando lá num livro, a gente achou o nome Holiday. E eu sempre fui muito fã de Billie Holiday, e aí eu adotei o Fernando Holiday. E depois que eu fui eleito, eu incluí no meu RG mesmo, né? Hoje o meu nome é Fernando Holiday Silva Bispo. Ah, é? Fiz essa alteração no registro civil? Fiz, igual o Lula. Massa. Ele também fez? Eu também não sabia. Fez. Pensei que era só o hipocorístico dele. Então. E aí, por conta disso, né? Contei isso tudo pra dizer que a inspiração era o Felipe Neto e a inspiração era fazer um personagem mais ou menos humorístico que falava de política de maneira mais enviesada pra direita. Só que aí no final... sarcástica, irônica. Sarcástica, irônica. E aí no final acabei virando um líder político mesmo, né? De daí tu abandonasse ou ainda continuasse com esse projeto B, assim... Não, eu continuei gravando vídeos, mas não mais nesse formato. Aí gravando vídeos sérios mesmo, falando sobre política, dando as minhas opiniões e arranjando tretas na internet. Tretas aí que queria pegar, porque você já começou baseando no Felipe Neto, que era naquela época um cara, ainda é hoje, mas ele já tinha aquela coisa de bater de frente, criticar e ser também criticado. E você começou com o canal Inimigos Públicos, então já procurando um pouquinho ali de, né, aquela pimentada, né? Então. Política apimentada, né? Você acha que no início você era bastante, assim, o cara de, né, brigar, isso foi cansando? Como que é essa questão pra ti, tu... Eu acho que, assim, eu comecei meio que tentando chamar a atenção mesmo. Sim. Porque uma coisa que sempre me incomodou muito, né? Tanto é que é um assunto que eu não consigo fugir, eu vou entrar nele de novo. Que é o das cotas raciais. Sim. É um problema pra mim muito, muito grave. Era algo que sempre me incomodava, mesmo antes de eu ter o conhecimento teórico sobre o assunto. E eu queria chamar a atenção pra minha opinião, porque eu era uma pessoa negra, sou uma pessoa negra, contra as cotas raciais, e isso simplesmente não existia na internet. Então, qual foi o meio que eu encontrei de chamar a atenção para o meu posicionamento, para minha opinião? Foi através de tretas na internet. A primeira delas foi com o Tico Santa Cruz, teve uma briga monumental, e foi ali foi quando eu comecei a crescer. Depois teve com o Emicida, e aí foram várias que eu nem lembro. O primeiro vídeo que eu vi teu, quando eu te conheci, foi rasgando algum papel. Não lembro isso. exatamente qual é, faz muito tempo que eu vi. Hino à negritude, isso que eu gravei. Foi muito massa aquele vídeo. Foi um deputado do PT, tinha feito um projeto de lei, né, para que o hino da negritude se tornasse um patrimônio cultural. E aí eu fui lá no Congresso Nacional discursar, rasguei e tal. Isso foi que ano isso, cara? Isso tudo 2015 ainda. 2015 foi treta atrás de treta, uma seguida da outra. E aí por conta disso, né, eu chamei muita atenção por conta desses meus posicionamentos. E aí comecei realmente a me tornar uma referência no assunto das cotas raciais, que era o que eu realmente queria. E aí só depois que eu fui eleito é que eu passei a ter digamos assim, uma tendência maior pro diálogo. Porque você é realmente obrigado a dialogar no parlamento, né? Não tem como você fugir disso. E aí, a partir dali, eu comecei a ter uma experiência de realmente dialogar e ouvir quem pensa diferente de mim. Mas antes disso, e até uma autocrítica que eu faço, eu tinha muita dificuldade de ouvir quem pensava muito diferente. Porque eu tinha essa vontade de falar o que eu pensava, porque ninguém, né? Por mais que muitas pessoas pensem como eu, ninguém falava ou não era ouvido com essas mesmas opiniões. Né? Principalmente em mídia, na época ainda tava muito... Era muito restrito. Não tinha essa, como é que eu vou dizer, esse embate que hoje em dia a gente ainda vê sobre, principalmente as cotas, né? Na época era quase uma unanimidade que era constitucional, aquela coisa toda. E exatamente. As cotas raciais no Brasil foram implantadas em que ano, exatamente? Assim, 2012, 2011? Elas começaram em 2003, né, com algumas experiências isoladas, Universidade de Brasília, algumas outras universidades, mas com política pública mesmo, acho que final de 2010, ou início de 2011. Daí que foi por causa justamente disso que tu começasse a estudar e se interessar. Né? Porque era algo que, assim, quando eu ouvi pela primeira vez o que significavam cotas foi com esse meu professor petista.
E ele falou de um jeito que era pra provocar, mas assim, na hora eu entendi como algo extremamente racista, e conforme eu fui estudando mais, eu fui percebendo que realmente era um negócio racista. Que ele pegou e falou assim, olha, vocês vão entrar agora no ensino médio, né? Eu tava mudando do ensino fundamental para o ensino médio, e no ensino médio vocês têm que se preocupar com o vestibular. Mas o Fernando ali, e fulano, ciclano e beltrano não precisam se preocupar tanto porque tem as cotas, vocês são negros, vão ter uma ajudinha na hora de entrar. Cara, pra mim aquilo soa extremamente ofensivo, mas ele falou com uma naturalidade, e todo mundo recebeu aquilo com uma naturalidade que gente, não é possível que eu ouvi isso aqui. Só eu tô entendendo aí isso. na hora eu questionei, professor, é isso mesmo? Aí veio com aquele papo de dívida histórica. Não, porque quando a escravidão deu toda uma aula, né, sobre a dívida histórica, mas não entrava na minha cabeça que você incluir alguém em algum lugar porque este alguém é negro estaria ajudando ele. E eu falei isso na hora, né? Mas na verdade você está colocando dúvida sobre a capacidade daquela pessoa e sobre a capacidade dela superar as adversidades da sua vida e tal. E dificilmente alguém nessas condições vai se tornar um exemplo de superação, que é o que, né, todo negro deveria querer, pelo menos é o que eu quero. E aí teve toda uma discussão, e aí eu saí da sala de aula daquele dia, eu fui pesquisar ali pra caramba e assisti vários vídeos sobre o assunto. As referências contra as cotas que eu encontrei foram no exterior, principalmente do Thomas Sowell, que é alguém que eu uso como referência até hoje. E aí, a partir daí, eu nunca mais parei de falar sobre esse assunto. Falo sobre isso e estudo sempre muito isso, né? Na tentativa de rebater esse discurso. Né? E qual que tu acha, assim, sobre isso? A crítica, vamos dizer assim, do lado contrário, a tua opinião, a mais forte que tu já viste até hoje, assim. Que tu lembra, assim, essa foi difícil de eu, vamos dizer assim, dar de frente. Olha, eu acho que é um argumento que não veio de uma pessoa em específico, né? Mas em alguns livros eu vejo sobre isso, sempre o argumento da esquerda, de que por mais que na pobreza todas as pessoas encontrem dificuldades, independente da cor da sua pele, tenha dificuldade com a educação pública, enfim, falta professor, material didático atrasado, etc., que é o que me faz defender as cotas sociais, que eu acho que são extremamente necessárias. Essas pessoas dizem o seguinte, mas o negro que é pobre, ele tem sobre ele ainda o peso psicológico do racismo. Então, além dele enfrentar todos os problemas que qualquer pessoa pobre do país enfrentaria, ele tem este peso. Um adicional, um bônus, né? Esse adicional, e por esta razão eu justificaria as cotas raciais. Eu acho que esse argumento, assim, ele é o mais forte em defesa das cotas raciais. Uhum. E o que tu tens pra ainda... Isso. Bom, só que esse é um motivo muito subjetivo para você usar como critério numa política pública. Porque, veja, para dizer que alguém tem este peso psicológico do racismo, eu preciso definir claramente quem é negro. E esse é um problema que a gente tem hoje, né? Das fraudes nas cotas raciais. E aí os governos falaram, não, vamos resolver o problema das fraudes e definir claramente quem é negro. E aí montaram comissões nas universidades federais e nos concursos públicos também, em São Paulo a gente tem isso, que é o seguinte, fulano passou na cota racial. Ele vai ser analisado por uma comissão, a aparência dele vai ser analisada e esta comissão vai dizer se ele é negro ou não. E aí você vai analisar, o Instituto Federal do Pará chegou ao absurdo em 2016, final de 2016, lançar um edital dizendo, olha, o tamanho do crânio de pessoas negras geralmente é tanto. A grossura dos lábios é de tantos milímetros, o cabelo tem que ser de tal formato e a cor tem que estar dentro dessa paleta de cores. Cara, quem fazia isso? O nazismo com os judeus. Quer dizer, e não tem outro meio termo. Ou você faz o que o nazismo fazia e você define o tamanho do crânio, o formato do nariz e a cor da pele, e você vai lá medir como se a pessoa fosse um objeto, ou você não tem a cota, porque não tem como. E daí cada um se declara da forma como que vem entender. Exatamente, só que aí você vai ter a fraude. Então, nesse caso, é melhor que você tenha só as cotas sociais. Então, eu acho que a subjetividade do racismo, ela te impede, em nome da dignidade da pessoa humana, de você ter esse critério, essa objetificação da pessoa, dizer, não, você é negro, você é mais ou menos, não, você é branco. Teve pessoas nessa comissão aí, lá em São Paulo,
que foram negadas, né, não foram consideradas negras pela comissão, porque tinha passado um alisador de cabelo. O cabelo é crespo, alisou o cabelo e não passou, não. Você não é negro porque seu cabelo não é crespo. Não, mas é crespo, eu passei alisante, então agora você não é mais negro, virou branco, porque passou alisante. Então eu acho que é um problema muito, muito, muito grave. E se você só usa as cotas sociais, tem um critério muito objetivo, que é a renda da pessoa. Me traz os comprovantes dizendo que você é pobre, estudou a vida inteira em escola pública. A maioria dessas pessoas necessariamente vão ser negras, porque a maior parte dos pobres do nosso país são pessoas negras. Você inclui essas pessoas, beneficia essas pessoas, mas não submete elas a essa humilhação racista. Perfeito. Isso é realmente uma questão bem complicada, né, de se analisar, mas eu penso no quesito da colocação no mercado de trabalho. Você vê que existe todo um preconceito, né? Na hora de um negro, por exemplo, ser contratado, você acha que existe esse olhar diferente quando tem um negro e um branco, por exemplo? Então é necessário que tenha uma política pública que inclua ele lá nesse local, porque as cotas colocaram de uma certa forma mais negros na universidade e também no mercado de trabalho. Tanto que a cota para o funcionário público, ele é necessário justamente por isso, né? Porque mesmo formado, ele ainda precisa, o negro precisa ainda de uma política pública de inclusão ali social, né? O que você tem a falar sobre isso? Você acha que faz sentido? Não, eu acho que faz sentido, só que a maneira de se incluir essas pessoas no mercado de trabalho, eu acho que ela, de forma indireta, passa pelas cotas sociais. Porque qual é o grande problema? É verdade que pessoas negras, às vezes, não são promovidas ou não conseguem um emprego somente porque são negras, é verdade. Mas existe um grande número de pessoas que não são empregadas ou não são promovidas por conta da falta de qualificação profissional. Porque não entraram na universidade, não têm um diploma e tudo mais. Quando você cria, ou melhor, quando você amplia o sistema de cotas sociais, como eu disse, naturalmente a maior parte das pessoas beneficiadas serão negras. Então você terá mais pessoas negras qualificadas no mercado. A partir desse momento, você, num espaço de tempo, médio e longo prazo, você vai ter mais pessoas negras sendo contratadas e sendo promovidas, apesar do racismo, né, que vai impedir tantas outras de entrar. Conforme essas pessoas forem entrando no mercado de trabalho, vai se tornar mais comum você ver pessoas negras em postos de destaque, em lugares de chefia. Conforme essas pessoas negras vão ocupando esses postos, elas também passam a ser os seus respectivos contratantes, né? Contratar outras pessoas sem o preconceito ou sem o racismo influenciando as suas decisões, e aí, de novo, você passa a contratar mais pessoas negras. Então, veja, eu acho que é uma cadeia de eventos que vai nos levar a isso. E só o tempo vai conseguir essa correção, vamos dizer assim, histórica que eles falam tanto, né? Exatamente. Só que aí vem um outro argumento que eu acho muito bom, que é o seguinte. Tá, mas se eu instituo uma cota racial, eu já vou incluir o negro agora. Não vou precisar esperar esta cadeia de eventos. E é verdade, é o que aconteceu, inclusive, com as universidades. E aí, como eu respondo a isso? Bom, a inclusão ela vai existir, mas o que a gente precisa questionar é, essa inclusão ela também vai ser de qualidade? Quer dizer, esse profissional ele vai ser respeitado ou ele só vai ficar lá encostado e todo mundo no seu inconsciente dizendo, não, aquele ali só tá ali porque é negro. Isso é o que eu acho que vai acontecer. E eu digo isso não só por um raciocínio lógico, mas também por dados. O Thomas Sowell ele escreveu o livro Ação Afirmativa ao Redor do Mundo. E ele analisou o resultado de sistema de cotas raciais em diversos países, acho que 5 países. E um dos países que ele analisou era os Estados Unidos, né? Porque que ele escreveu ainda não tinha sido implantado em larga escala no Brasil, né? Tinha só em alguns lugares. E aí o que ele identificou? Em algumas universidades, muitas universidades, que tinham um sistema de cotas para contratação, por exemplo, de professores, as grandes pesquisas excluíam sempre professores negros. No MIT, na Universidade do Texas, na Universidade da Califórnia também isso aconteceu. E aí, algumas pesquisas indicaram que os professores brancos consideravam os professores negros necessariamente incapazes de participar das pesquisas realmente importantes. Porque o critério principal de contratação dessas pessoas não foi o currículo, mas a cor da pele.
E veja, os professores negros contratados ali, a grande maioria eram extremamente capazes, competentes e tinham currículos bons. Mas todo esse currículo era simplesmente ignorado porque o meio pelo qual ele foi contratado foi por meio das cotas sociais. Então veja, é aquela velha história de os fins não justificam os meios, né? Você incluiu uma pessoa negra, né, que era capaz, que merecia estar naquele cargo, mas o meio pelo qual ela foi inclusa tirou todo o mérito dela, e esses professores tiveram que lutar o dobro para participar dessas pesquisas, ou simplesmente não participaram. A grande maioria simplesmente foi excluída. Sim. Outra pauta também que você coloca bastante é a do aborto, né? Você se posiciona ao contrário, um anti-abortista, e eu vi uma entrevista tua e achei bem interessante, assim, da tua parte, a questão do amadurecimento crítico e tal. Você pensava de uma forma e foi amadurecendo e foi adaptando aquela ideia para um momento mais atual, necessário para a sociedade. Então, assim, você tem essa autocrítica bastante, você pensa bastante a respeito, você tá sempre relutando aquela ideia na cabeça, assim, sabe? Você sabe que a qualquer momento pode mudar esse teu pensamento? Tua formação como crítico e principalmente nesses temas super polêmicos, né, que a discussão eu acho que vai ser eterna, né? É verdade. Nunca vai acabar. É verdade. Em relação, só voltando, ainda não fugindo da pergunta, mas em relação às cotas, por exemplo, meu pensamento ele evoluiu bastante. Eu, por exemplo, no início era contra qualquer tipo de cota, né? Hoje eu reconheço a necessidade das cotas sociais, por exemplo. E passei a pesquisar muito mais sobre a história do negro no Brasil. Que eu tinha uma leitura hoje muito parecida com a do Sérgio Camargo, por exemplo, que acha que você não tem que estudar a história do negro, né? Todo brasileiro é igual e é isso e estamos aí. Não é bem assim, né? Tem uma história muito particular que precisa ser estudada à parte, que tem implicações ainda hoje. Sim, claro. Agora, em relação ao aborto, eu acho que tem um problema aí empírico, que é o seguinte. Eu acredito que todo liberal e conservador, ele deve sempre partir de posições que levem em conta a sua prudência. Ou seja, na dúvida você sempre fica com a opção mais segura, né? Ao invés de ir para uma revolução, de mudar tudo de uma vez, você sempre vai indo pelo caminho mais seguro. Em relação ao aborto, acho que tem um problema aí de definição, que é o seguinte. A ciência, ela não existe para nos dar verdades absolutas. Verdades absolutas são dadas pela religião. A ciência, ela nos diz aquilo que é mais provável, né? E sempre tem aquelas correntes que vencem, né? Por um determinado período, né? Teorias mais aceitas e teorias menos aceitas. Em relação ao aborto, como em todas as questões que envolvem a ciência, não existe uma concordância sobre quando começa a vida. Existe aquela corrente que diz que entre 8 e 24 semanas, que é o período que desenvolve o sistema nervoso, existe vida porque há a potencialidade do feto sentir dor. E aí, por conta disso, ali existe vida. Só que aí existe uma outra discordância que isso acontece na 8ª semana ou só na 24ª ou em alguma semana aí no meio. Aí cada um vai defender uma tese. Aí existem aqueles outros que dizem, não. Vida mesmo é só depois que nasce. Porque antes disso, ele só pode sobreviver no ventre da mãe. Logo, ele não é uma vida independente. E existem aqueles que dizem o seguinte, não, ele é vida a partir do momento que ele tem um DNA formado. Porque quando ele tem o DNA, ele se torna único no mundo e é aquilo que vai defini-lo como um ser de direitos. Então, a partir daquele momento que você tem o DNA, e é aquilo que vai definir a vida dele inteira, juridicamente, cientificamente, etc., aquilo que define a vida. Bom, dessas opções, qual é aquela mais prudente? Né? Qual é aquela que, se a vida começar a partir daqui, eu estou escolhendo aquele caminho, digamos, mais seguro para preservar a vida. O mínimo ali o mínimo da possível. discussão, que é no caso da concepção, né? Exatamente. É o caso da concepção, é o caso do material genético. E aí vem uma outra questão liberal. O liberal, ele defende a liberdade do indivíduo. O que te torna um indivíduo? Bom, ao meu ver, o que te torna indivíduo é aquilo que te torna único no mundo. E isto é o DNA.
Portanto, a partir da formação do DNA, que é na concepção, você já é um indivíduo e tem direito à preservação da vida, tem direito à sua liberdade, etc. Mas se você está dentro do ventre de uma pessoa, você ainda está no útero da sua mãe, você não tem como externar esses seus direitos. Não tem como você externar a sua liberdade de querer morrer ou viver, de querer falar ou não falar. Simplesmente é impossível. Se é impossível, cabe ao Estado, que deve garantir essas liberdades, lhe proteger até que você possa exercer esses seus direitos. Por essa razão, eu sou contra o aborto, porque a ciência não é capaz de me dizer com segurança e certeza absoluta quando começa a vida. E nessa hipótese eu fico com a opção mais prudente, que é aquela que diz que desde a concepção, desde a formação do DNA, portanto, existe vida. Mas você teve uma mudança no quesito quando a mulher ela precisa abortar, né, como é de direito no Brasil, ela teria que, no caso, comunicar judicialmente. Então teve essa questão que você mudou, então você continua ali, né, a favor, só que você teve essa partezinha aí que você tentou modificar para que possa ficar mais dentro dos moldes do que tu pensa. Na verdade, era um projeto que eu fiz lá em São Paulo, que ele dizia o seguinte: a mulher que tem direito ao aborto garantido por lei, ela teria que antes passar por um atendimento psicológico, ter atendimento da assistência social, porque o que acontece? Muitas mulheres, às vezes, depois de serem estupradas, por exemplo, geralmente é esse o caso, elas abortam, mas depois de um tempo elas acabam entrando em depressão porque elas começam a pensar nas alternativas ao aborto. E geralmente, né, essa hipótese, existem algumas associações que fazem esse trabalho, é dela preservar o feto, ter a criança e dar a adoção, que é o que muitas associações fazem com esse atendimento e tudo mais. Então eu fiz um projeto em São Paulo que dizia, olha, então antes da mulher passar por esse procedimento, ela deve ter esse atendimento psicológico, esse atendimento de assistência social. Qual era o problema? Eu coloquei deve, né? Eu ia obrigar a mulher a passar por um atendimento, refletir sobre aquela decisão depois de ter passado por um estupro. E não era essa a intenção. Porque aí eu ia só, na verdade, intensificar mais ainda o sofrimento dela. E aí deu uma polêmica enorme, etc. E aí eu voltei atrás em relação a esse projeto, porque na verdade a ideia era só garantir esta opção às mulheres que, por conta própria, solicitassem o serviço. Sim. Mas não obrigar todas a passarem. Ou que aceitassem, depois de uma sugestão, passar por isso. Exatamente. Não uma imposição. Mas não uma imposição, porque, bom, ela tinha acabado de ser estuprada, de estar com uma criança ali no ventre. Quer dizer, não é uma situação fácil para ninguém. E um outro caso, foi um caso famoso de uma menina de 10 anos, acho que foi no Espírito Santo, que engravidou após ter sido abusada pelo tio. E aí muitas pessoas me perguntaram, tá, mas e aí? E nesse caso? Bom, nesse caso, a criança que estava no ventre e a criança que estava gerando o feto, elas tinham um risco de vida. Quer dizer, se ela resolvesse ter a criança, os dois poderiam morrer e se ela abortasse, você tinha a possibilidade de preservar a vida da mãe, que era também uma criança de 10 anos. E aí o meu raciocínio ele foi o seguinte: você é médico e chega numa emergência, sei lá, no meio de uma guerra, por exemplo. E aí você tem vários pacientes em estado grave, todos código preto ou código vermelho, perderam membros, estão à beira da morte, hemorragia. Enfim, não tem como você definir qual vida vale mais. Você simplesmente vai lá e salva, né? E naquele caso, o aborto significava isso. Salvar a vida da outra criança que também era mãe. Quer dizer, garantir que era... Porque não tinha como você garantir, na verdade, a vida do feto, que ainda estava mal formado, tinha menos de 5 meses, menos de 4 meses, etc. Então, acho que esses casos muito específicos, aí realmente é uma decisão médica. Acho que nem cabe a gente ficar discutindo politicamente isso, né? Acho que é uma decisão realmente médica. Vamos trocar de assunto? Vamos. Queria voltar um pouquinho voltar um pouquinho na tua história que a gente começou, né? Perguntando quem é ele. Isso, exatamente isso. Tu começou fazendo direito. Isso. E tu mudou pra história. Exatamente.
Não é tão longe, mas, né, um pouquinho diferente. Da onde, por que veio? Não foi do nada. Foi por causa dessa questão toda do racismo que tu começasse a questão das cotas e tal, história, que envolve muito, né? Principalmente a história dos negros no Brasil, que tu falasse que é... Exato. Eu comecei conforme eu fui debatendo cada vez mais cotas raciais, eu fui me interessando mais pela história dos negros, a história da escravidão, e história sempre foi algo que eu gostei muito. Só que aí, na faculdade de Direito, eu fiz acho que 1 ano e meio, quase 2 anos. Quando entrou a matéria de História e Filosofia do Direito, eu falei, cara, é disso que eu gosto. Mas ia ser, assim, 2 semestres dessas matérias e o resto ia ser Direito Penal, Direito Constitucional, etc. E assim, eu achava um porre tudo aquilo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu tô na faculdade errada. E aí eu mudei, né? Hoje eu faço História no Mackenzie. Mas assim, eu ainda gosto muito do Direito, tanto é que agora eu vou fazer o meu TCC... E é sobre a história do STF, né? Mais especificamente sobre a história do STF durante a ditadura militar. Que eu me interesso muito sobre Suprema Corte, direito constitucional e etc. Mas mais do ponto de vista histórico do que do direito mesmo. E acho que fiz a escolha certa. Tem uma curiosidade minha aqui. Eu li o livro que o Renan escreveu com o Kim. E tu é um dos caras que mais aparece lá, contado principalmente pelo Renan. Principalmente na Marcha pela Liberdade. Eu queria que tu contasse um pouco como é que tu conhecesse o MBL, como que tu entrasse, eu não sei se já existia, não lembro na realidade se já existia esse nome, vocês encamparam um nome que era de outra página no Facebook, uma coisa assim. Conta um pouquinho dessa história, principalmente com o Renan ali, com o Kim, que foi o embrião do MBL. Boa. Eu entrei no MBL acho que 2 meses depois dele ter sido criado. Já existia esse nome ou ainda não era com esse nome? Não, aí já era esse nome, já. Eles criaram acho que em novembro de 2014. Um pouco antes disso, eles estavam próximos, envolvidos ali, mas era com outro nome. Acho que era o Movimento Renovação Liberal. Isso. Acho que era isso. Eles estavam com esse Movimento Renovação Liberal e aí tinha essa página chamada Movimento Brasil Livre. Aí eles fizeram uma parceria, acho que o Fábio Osterman, que hoje inclusive está no Novo, né, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, fazia parte desse Movimento Brasil Livre, da Renovação Liberal, juntaram e ficou só o Movimento Brasil Livre. E aí eu entrei em janeiro de 2015, ou seja, já era MBL, com esta ideia de um canal para falar de política de forma bem-humorada. E aí esses inimigos públicos seriam o canal que eu ia formar junto com o Kim. Só que aí, já em fevereiro de 2015, ou seja, logo um mês depois, já começaram a surgir as primeiras teses jurídicas dizendo que a Dilma poderia sofrer impeachment, que tinha cometido crime de responsabilidade, aquela história toda. E aí a gente falou, vamos chamar uma manifestação para isso, e chamamos para o 15 de março. Ou seja, já no terceiro mês que eu tava lá. 2015 já. Isso porque eles já tinham feito em 2014 outras manifestações menores, mas assim, 2.000, 5.000 pessoas, né? E aí nessa 15 de março aí estourou, né? Foi tipo assim, 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, em todas as capitais, etc. Foi a primeira grande manifestação mesmo pelo impeachment. Aí a partir dali foi quando a gente deixou de lado essa história de canal de YouTube. Cara, não vai dar, a gente tem agora que seguir nessa história de impeachment. Sim, o negócio ficou sério agora, não dá pra brincar, né? Não dá pra ignorar 1 milhão de pessoas ali. E aí a gente foi nessa toada e o movimento foi crescendo nessa pauta do impeachment. Paralelo a isso, eu fui trilhando esse meu caminho, né, de defesa, não, de crítica às cotas raciais. Então fui criando uma persona própria aliado à defesa do impeachment. E aí nisso a gente fez a Marcha pela Liberdade no final de abril de 2015 até o final de maio. A gente saiu de São Paulo andando 33 dias a pé, ali parando em algumas cidades, né, que as pessoas os recebiam, etc. Eu assisti o documentário também, foi de bola, muito bom. Exatamente. E porque naquela época o impeachment tinha caído, assim, né? Poucas pessoas acreditavam e a gente tentou fazer essa marcha para levantar o debate. E ainda no final de 2015 também fizemos o acampamento em frente ao Congresso Nacional por 1 mês. E aí quando o acampamento acabou, foi quando o Cunha aceitou o pedido de impeachment e aí a história finalmente começou. E a tua história com o Kim e com o Renan particular, assim, tu conhecesse primeiro quem deles, assim? Qual foi a pessoa que te levou pro MBL? Foi o Renan. Foi o Renan. Eu tinha gravado um vídeo
criticando. Eu já tinha gravado vários Eu vídeos, lembro que né? eles tinham um quartel-generalzinho lá, numa sala, e isso. daí tu fosse lá, essa história aí que eu queria ouvir de ti, principalmente, porque eu li no livro, mas eu não sei se ela realmente é daquela forma como foi contada. Foi o. Eu tinha gravado um vídeo, acho que sobre o passe livre, né? Que tinham tido algumas manifestações. Tava em sobre o alta passe isso, hein? livre. Meu Deus. Mas assim, meus vídeos tinham 100 visualizações, 200 visualizações. E aí, numa dessas, eu mandei o link acho que na página do MBL, alguma coisa assim. E o Renan viu por meio da página do MBL. Falou, cara, você fala muito bem, vem aqui conhecer o escritório e tal. E aí eu fui conhecer o escritório, isso que era uma coisa assim, meio maluca, sabe? Uns caras... República mesmo, assim, de universidade. Né? Vários caras jovens, né, gravando uns vídeos, fazendo uns maluquices lá. Eu não entendi bem o que eles eram, né? Mas a primeira impressão que eu tive foi de, cara, aqui tem um monte de playboy que não faz ideia do que tá fazendo. Só que aí eles começaram a me contar como o MBL tinha se formado, no que eles acreditavam, o que eles defendiam, e que era realmente uma família, uma união e tal. E aí eu comecei a entender, cara, esses caras realmente, né, defendem tudo o que eu acredito. Sim. E aí teve até uma espécie de batismo, né? Porque foi nesse mesmo dia que a gente escolheu o meu nome. Foi lá? Foi nesse dia. Fernando Silva não dá, Fernando, você não é padre, pô, então vamos escolher um nome aqui. Fernando Funker, não, Fernando Funker não dá. Fernando Holliday. Aí quando escolheram Fernando Holliday, a gente fez lá uma espécie de batismo, eu tive que tomar café com energético. Nossa! E aí a gente... Ele falou, agora você é do MBL e tal. E aí a história meio que começou assim, né? Foi tudo nesse primeiro dia. Só que quando eu voltei pra casa, eu ainda não tinha certeza se era isso que eu queria, né? Tanto que minha mãe ficou no meu ouvido meses, né? Querendo que eu aceitasse um emprego de caixa de supermercado ali perto de casa. E falou, larga disso, que política nunca vai dar em nada, etc. Você vai se perder aí. E aí, resistindo bravamente aos conselhos da minha mãe, eu continuei no MBL e felizmente acabou dando certo. A gente conseguiu impeachment e depois mais tarde eu me elegi. E como é que começou a tua, vamos dizer, experiência com, principalmente, manifestações e palestra? Como que tu tinha nervosismo, tu ficava tenso, falar pra, sei lá, 100 mil pessoas lá em cima do caminhão lá? Cara, essa primeira manifestação do 15 de março foi a primeira manifestação que eu participei na vida. E foi a primeira vez que eu falei em público na vida. Meu Deus, já pra... Quantos milhões que deu? Tinha 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Segundo o Datafolha, devia ter 500 mil pessoas. Mas sendo 1 milhão ou 500 mil, pra mim tanto faz. É muita gente. Pra caramba. E aí, né, eu lembro que eu fiquei semanas nervoso e o Kim não me ajudava, porque ele falava, você não pode errar no discurso, hein? Pensa direito no que você vai falar, escreve aí e tal. E aí eu ficava mais nervoso ainda. E eu, caramba, se eu errar, se eu falar alguma coisa que eu não posso falar no microfone, etc. E aí no dia, aquela multidão, eu, caramba, o que eu vou falar? Nunca falei, tremendo, as mãos suando, etc. Perdi o papel que eu tinha anotado o discurso. Puta, nossa, aí é que deu um nervoso mesmo. Só que aí me deram o microfone. Fala aí. E aí eu meio que dei uma travadinha de uns 2 segundos. Eu falei, quer saber, eu vou falar o que tá na minha cabeça. E comecei a falar. E foi aí que eu percebi que eu sabia falar em público, embora eu nunca tivesse treinado falar em público. E aí todo mundo assim, caramba, né, que ele sabe falar mesmo e tal. E todo mundo empolgado. A incisão, muito bom. Desde aquela primeira... Parecia que tu tinha uma experiência, por isso que eu te perguntei. Sempre que as pessoas me perguntam. Aula de teatro, algo assim, sabe? Na infância. Sempre as pessoas me perguntam, cara, você fez aula de oratória, de teatro, alguma coisa? E não, foi um negócio assim, no susto, na marra. E aí foi uma surpresa pra mim mesmo, né? E aí depois daquilo eu nunca mais parei, né? Aí eu comecei a dar entrevistas, né? Comecei a participar de palestras e tal. E aí eu fiz algumas experiências, meio que tentando escrever discursos pra ver se ficava melhor. E aí eu percebi que ficava pior. Geralmente fica pior. Exatamente. Roteiro E aí eu falei, nunca quer saber, eu acho que sempre que eu vou falar o que eu estiver sentindo mesmo. E são sempre os melhores, né? Principalmente quando eu tô indignado, com raiva de alguma coisa, eu deixo aquilo tomar conta de mim e vou pro microfone. Igual e são os melhores. Igual que eu rasguei o papel. Eu vi aqueles caras cantando o hino da negritude e aquilo foi subindo em mim, aí
me chamaram na hora do ápice da minha raiva. Eu falei, quer saber, vou rasgar isso aí, rasguei. Ficou bom pra cacete. Ficou muito bom, cara. Explodiu esse vídeo. Política tá em ti, né? É essa coisa verdadeira, não é nada planejado, do que muito é profissional, aquela coisa. Isso é uma coisa interessante do MBL, que você... isso veio em ti, né, naturalmente. E falta bastante isso, né? É verdade, é verdade. Uma coisa que eu percebi, principalmente depois que eu entrei como vereador, é que boa parte, né, da indignação que a gente vê em muitos políticos é um negócio fingido, né? É só com propósito X, né? O cara tá de boa tomando um café, aí de repente você sobe na tribuna e te xinga a ponto dele. Que diabo é isso? Como se fosse uma profissão e depois ele sai e te cumprimenta depois. Eu demorei pra me acostumar uma atuação com isso. Mesmo, né? Porque pra mim era sempre muito verdadeiro, né? Aí eu demorei pra me acostumar com isso. Hoje eu já acho normal, mas Mas tu passasse a ter um pouco desse viés, esse pensamento, ou tu mantém ainda a parte, vamos dizer assim, ideológica, mesmo de raiz, sem essa coisa de, vamos tentar fazer assim, porque é mais interessante pro sei lá do que, pra mim, Não. Porque a gente vê isso demais, eu vejo muito isso, cara. Eu acho que uma coisa que eu mudei foi que eu achava que com algumas pessoas era impossível dialogar. Sim. E aí eu mudei isso principalmente por conta do Suplicy, que é uma figura histórica do PT, e, bom, nem preciso falar o quanto eu detesto o PT e o quanto eu discordo deles. Mas eu tinha um projeto que virou referência, até eu chamei de Revogaço, né, que revogou mais de 100 leis municipais em São Paulo e desburocratizou vários setores e tal. Para protocolar, eu precisava de uma maldita assinatura da oposição. Eu tinha conseguido 18 assinaturas, precisava de 19, faltava uma. Aí eu, cara, no PSOL eu não vou conseguir nenhuma assinatura. Aí eu olhei pro PT, eu falei, cara, o PT aqui não vai ter mesmo. Aí eu olhei pro Suplicy e falei, bom, é uma pessoa que sempre tá falando do diálogo, né, democracia e tal, talvez com ele eu consiga. E foi ao mesmo tempo que chegou na minha mesa um projeto dele para eu relatar, né. Todo vereador relata o projeto de algum outro vereador, assim como os deputados e tal. E aí chegou um projeto lá de renda básica, né, de renda mínima e tal. Aí eu falei, bom, projeto do PT, já sei que eu vou ser contra, né, mas eu vou pedir assinatura pro cara, vou pelo menos ler o projeto antes de dar o voto contra, pra eu poder explicar porque eu sou contra. E aí eu li o projeto, ele basicamente reunia todos os programas de assistência do município em um só. Então ele desburocratizava o sistema de assistência social. E nas referências, na justificativa, ele citava alguns autores liberais, principalmente Milton Friedman, por conta do negócio de imposto de renda negativo, que era mais ou menos a mesma lógica. Ele tá citando um autor liberal, desburocratizando a assistência social no município. O projeto não é tão ruim. Aliás, não é ruim, né? Aí eu fui no gabinete dele para tirar dúvidas sobre o projeto. E aí todo mundo meio assustado, né? A assessoria inteira cercou ele como se eu fosse atacar o homem, alguma coisa assim. E aí eu falei, essa é a situação, tal, vim aqui entender melhor o projeto. E vocês devem imaginar que ele fala bem devagar. Né? Cheguei lá às 6 da tarde, aí ele pegou e falou assim, vou te contar a história do renda básica. Eu, aí ele começou... Comprar um energético. Não, aí foi pior, porque depois ele falou, tudo começa na Grécia Antiga. Grécia Antiga, eu vou ter que desmarcar os compromissos amanhã já. Cara, foi da Grécia Antiga, Roma, a Idade Média, e realmente tinha lógica, tudo que eu falei. Foi uma verdadeira palestra, mas acabou 11 da noite. Né? E aí eu fiquei lá no tá bom. Tranquilo. E aí ele citou também Hayek, né? Citou a Mises meio que perifericamente, e aí eu vi que tinha realmente uma lógica, um embasamento, um projeto que fazia sentido. 2 dias depois eu fui lá e falei do revogaço. Quero revogar tantas leis por conta disso, né? Vai melhorar o ambiente de negócio, empreendedorismo, e toda a assessoria dele me questionando, mas isso aqui vai revogar por que isso aqui? Eu respondendo todas as perguntas. No final chegamos a um acordo. Ele concordava com o meu revogaço, concordava que era bom, assinou, consegui a assinatura que eu precisava. E eu concordava que a renda básica era boa e dei o parecer favorável para continuar. E no fim, os 2 projetos andaram, os 2 projetos eram bons, mas eram
2 pessoas que discordavam provavelmente com todo o resto. Né? Então, eu acho que se tem alguma coisa que eu mudei no exercício do mandato, foi isso. Nossa, muito massa. O de, bom, vamos pelo menos ouvir Uhum. o que o outro tem a dizer, porque talvez em alguma coisa a gente acabe concordando. Se você me perguntar, teve outros exemplos disso com o PT com o Brasil? Não teve. É o único, foi o por único. isso que eu conto. Mas, pô, teve pelo menos. Mas né? eu acho que é bom pra abrir um pouco a mente, sabe? Não tem esse exatamente. negócio aí. Democracia é isso, né? Sim. Conversa, diálogo e tentar chegar a um consenso ao meio termo. Se não dá no que eu penso que é lá naquele lado, nem nesse lado, a gente tenta chegar ali pro meio do caminho. Você põe política como um jogo ou mais como uma dança? Porque você precisa, né, tá dialogando. A gente vive em uma democracia, para você chegar a um fim, você precisa estar ali também passando por outros locais, né, outros cantos ali alternativos. Você acha que política é um jogo? De fato, porque se tem essa coisa de você ter que perambular por lugares que você nunca andou, né, conversar com pessoas que talvez em outras situações você não conversaria, mas também tem muito a regra do jogo no dia a dia, que é o tal do regimento interno, que, assim, teve coisas que eu consegui impedir de passar somente porque eu conhecia o regimento. E se eu não conhecesse, teria passado e eu não ia ter percebido. Eu ia ver depois que já estava aprovado, já estava rolando. Então, no dia a dia tem muito essas pequenas coisas do jogo, das artimanhas, da articulação, que você tem que estar sempre esperto. Então, acho que é um pouco disso. Às vezes é dança, às vezes é jogo. E você se elegeu com 20 anos, né? Isso, exatamente. 20 anos de idade. E você se elegeu pelo Democratas. Isso, era do Né? bem. Isso, aí você foi quantos? 40? 48 mil votos. Como que é isso na tua cabeça de um jovem de 20 anos? 20 anos eu lembro no meu Instagram, acho que tinha 200 e pouco seguidores. Nossa, Caramba. tá legal. Tá massa. Como que é isso na tua cabeça? Sobe a autoestima ou Cara, mais a responsabilidade? Pô, tem 40 mil pessoas, né, que tá Essa acreditando em pergunta mim. a gente fez pro Crislan e a resposta dele foi show também. Não apresentamos o Crislan, né, que a gente apresentou ele sabe que, o pessoal sabe que ele tá aqui? Depois a gente vira a câmera no final, mostrar os bastidores aqui do nosso público no final. Mas conta então como é que tu falasse assim, ó, eu vou me candidatar. Eu acho que essa pergunta a gente não fez ainda e tu ainda não chegasse nesse assunto. Quem te induziu ou foi tudo da tua própria cabeça? Oh, acho que é isso que eu quero. Não, eu nunca tinha pensado em me candidatar. Fosse realmente... o primeiro mandatário da história do MBL, né? Isso, é exatamente. a realidade. Depois que veio o Kim junto com o Arthur na casadinha que eles chamaram na época, nem lembro como é que era. Mas o Renan, principalmente, foi quem me incentivou a me candidatar. Porque eu nunca tinha pensado nisso, né? O meu plano mesmo, você fala, Holiday, ali naquela época dos protestos da Dilma em 2015, né? Muita gente fala, já pensavam em se candidatar desde lá. Se pensasse também, acho que não teria nada de errado. Mas o que eu queria mesmo era ser um youtuber famoso. Queria ser o Felipe Neto. Mas aí, nessa batalha toda pelo impeachment, a gente percebeu que era muito difícil encontrar deputados que acreditassem no que a gente acreditava. Eram raríssimos. E a gente ficava pensando, cara, talvez seja o momento da gente falar, pô, vamos nós mesmos lá, né? Meter a cara, né? Meter a cara, fazer a diferença. Só que a eleição seguinte não era de deputado, era de vereador. E o Kim era bem mais conhecido do que eu já na época. E a gente teve o seguinte raciocínio, bom, o Kim ele é mais conhecido, acho que não vale a pena lançar ele pra vereador, vamos esperar a eleição de deputado. E o Holiday fala bem, tem uma boa desenvoltura, acho que pode ser um meio da gente testar. Então eu fui meio que cobaia mesmo, vamos testar. Só que assim, eu fui candidato meio que achando que não ia dar certo. Porque todos os vereadores da capital eram só vereadores de bairro, eram vereadores que atuavam numa determinada região, tinha sua base eleitoral ali e só tinha voto ali. E trabalhava ali há anos, 20 anos, 25 anos. Tem vereador que tá lá há 30 anos, antes da Constituição. Nossa. Até alguns. Então assim, era muito improvável, muito improvável. Então assim, eu fiz minha campanha, tipo, vamos ver aí o que dá. E só fiz pela internet, gravando vídeo, fazendo lives, etc. Falando das minhas propostas, desenvolvi algumas propostas sérias e etc. Que eu realmente queria implementar
se eu pudesse ser eleito, mas não achava que seria. Então, na última semana de campanha que eu saí pra rua, eu falei, vou distribuir uns santinhos vendo o que dá. E aí que eu vi muitas pessoas me reconhecendo na rua, buzinando no carro, vou votar em você e tal. E eu falei, cara, será que vai dar certo isso? Então, no dia da eleição, vieram e falaram pra mim, você ganhou! E eu fui, sei lá, acho que o 12º mais votado, né, com 48 mil votos. 48 mil e não sei o que e tal. E isso, né, foi um processo que a votação ela foi crescendo, mas a apuração foi bem rápida, diferente dessa última eleição. E aí eu, cara, como assim? Alguém ganhou? E todo mundo gritando e sacou de você não vai comemorar. E eu meio que comemorar. Nem tinha preparado nada, cara, né? Liguei pra minha mãe achou que eu tava tirando sarro da cara dela. Isso é hora de brincar, menino. Não, mãe, é sério. Aí 1 hora depois ela viu no jornal, começou a chorar. O resto da minha família que mora no interior da Bahia só acreditou no outro dia seguinte, que foi quando saiu a lista completa de eleitos, mas todo mundo achou que era piada. Fernando eleito. Na minha família nunca teve ninguém na política eleito, ou sequer perto disso, né? Acho que eu fui, inclusive, o primeiro a entrar no ensino superior na minha família. Então, assim, se eleger para um cargo político era um Em São assim, Paulo, né, cara? São Paulo... A eleição mais concorrida do Brasil inteiro. Mas muito improvável. E então, assim, não caiu a minha ficha. A ficha, pra ser sincero, ela caiu no dia da posse, 3 meses depois, quando eu recebi o diploma, né? Fiz a promessa lá no plenário. E aí eu tava naquele ambiente engravatado, no meio do plenário, galeria cheia, imprensa, fotógrafo, e aí no meio daquilo a ficha caiu. E aí não foi uma sensação do tipo, caramba, eu sou foda, 48 mil votos, foi uma sensação do tipo, que responsabilidade. Que responsa, né? E tem 48 mil pessoas esperando que eu represente elas aqui nesse microfone, e eu não tenho como saber o que cada uma dessas 48 mil pessoas espera de mim, espera do que eu diga, do que eu faça, projetos e tal. Foi um trilhão de sentimentos. Mas eu acho que eu consegui lidar bem com isso depois. E dentro dessa, vamos dizer assim, 2017 foi quando tu assumisse, foi isso? Exatamente. Até hoje, qual que tu acha assim, foi assim, pô, essa foi o melhor projeto, foi a coisa mais massa que eu consegui fazer aqui dentro? Sim. Eu acho que foi o Revogaço. O Revogaço acho que é o meu filho pródigo, assim. Porque nunca fizeram isso, pelo menos não lá, sem leis revogadas de uma só vez. Foi o maior eram o quê? Que tipo de leis? Leis inúteis? Nome de rua? Não é esse tipo de eram coisa? Leis que criavam pequenas burocracias e que atrapalhavam muito a vida do empreendedor, porque o fiscal, né, ficava procurando o que tinha de errado, e aí quando achava pedia propina, ou o empresário tinha que pagar uma fortuna de multa. Por exemplo, tinha uma lei que tratava da lavagem de laranjas. Ela dizia o seguinte: se uma lanchonete ou numa padaria a laranja não for lavada em água corrente com movimentos circulares, multa de R$ 1.500. Agora me diz uma coisa, como é que você vai provar que as laranjas da sua lanchonete são lavadas em água corrente com movimentos circulares, com a escovinha, sei lá qual era o equipamento que você tinha que lavar lá? Não tem como você provar. E o fiscal, ele entra na sua loja e fala: a laranja não está sendo lavada com movimentos circulares. É muito subjetivo, né? Se ele quisesse multar, ele multava. Basicamente era isso, né? Era tipo isso. Aí tinha uma outra multa, uma outra lei que tratava do formato da lixeira das lojas de guloseimas, né? Então, se você tinha uma loja, podia ser uma banca de jornal, e você vendia bala, por exemplo, mesmo que fosse só no caixa, aí as lixeiras da sua loja não tivesse aquele formato retangular, inclinado para a parte interior, tinha lá uma descrição. Multa de R$3.000. Agora, por que a lixeira tinha que ter aquele formato? Deus sabe. Ninguém sabe por que tinha que ter. E aí o fiscal chegava: sua lixeira não tá desse jeito. Aí tinha outra que tratava da pintura das chaminés, né? Chaminé de churrasqueiro, chaminé industrial, tinha que ter determinadas cores, senão você tinha multa. Qual é a lógica de criar essa lei? Eu pensando não assim. Tinha a menor lógica. Eram leis de vários anos ou era coisa muito antiga, geralmente? Sim. Esse pacote que eu fiz eram leis que foram criadas entre 1980 e 2000. Então eram leis do século passado. E só não teve deste século porque eu encontrei um problema muito grande, que era o seguinte: boa parte das leis deste século foram feitas por vereadores que ainda estão lá.
E aí o cara não ia querer revogar a lei que ele criou. Mas tinha várias. Mas ainda várias, tem. várias. Mas então tu tá dizendo que ainda existem Ainda tem existe. muito que a gente conquistar ali, né? Muitas leis. Então eram leis assim que os comerciantes vinham me reclamar constantemente. Então a gente foi fazendo esse estudo, essa limpeza, fomos reunindo elas numa lista. Pra você ter ideia, originalmente, como a gente fez século XX e século XXI, tinham 1.500 leis para serem revogadas. Mas por conta desse problema do vereador, é a minha lei, é a lei do meu tio, é a lei do meu pai, não sei o quê. Foi julgando. Daí Final, só a gente ficou... revogou 120 leis, 115 leis, alguma coisa assim. E como é que tu conseguiste fazer essa pesquisa e encontrar, assim... Essas leis são potencialmente burocráticas, inúteis... E foi um trabalho da minha Deve ter equipe, sido... né? Sozinho não... Mas foram 8 meses. Sim, eu imagino. Foram 8 meses da minha equipe fazendo esse estudo e vendo também a probabilidade de aprovar, porque a gente fez 1.500, mas já sabendo que ia ter que abrir mão de muitas, Sim, né? Então, com certeza. Sempre essas assim. 100 aí que a gente conseguiu revogar, pouco mais de 100, a gente já sabia que essas eram certeza. Mas muitas outras a gente colocou tentando, mas não deu. Não deu, né? Tu já sabias, né? Já não tinha, era assim, muito provável que não ia dar. essa trava aí de... Tinha umas que eram do presidente da Câmara, do líder do governo. Aí não dá, o cara é muito influente, você não consegue passar. E na época de criação dessas leis, tu acha por que eles vieram com isso na cabeça? Com algum interesse, vamos dizer assim, não tão ético, não tão nobre? Eu acho que pode ser, alguns casos talvez seja isso, né, interesses escusos, mas acho que tem muito caso que é o seguinte, que é um problema da imprensa, inclusive, que é medir a eficiência do vereador pela quantidade de leis que ele aprova. Só por números, né? Então assim, os jornais, eles nem dão valor para as leis que os vereadores aprovam, mas dão valor por número. Então acho que o cara ele se sente na obrigação de sempre estar aprovando alguma lei. E aí ele fica inventando essas barbaridades, entendeu? Agora, se você olhar para a quantidade de leis que eu aprovei, foram poucas. Por quê? Porque eu não dou nome de rua, nome de praça, não dou homenagem para fulano, para ciclano, mas foram leis, assim, bem trabalhadas e objetivas. Esse do revogaço, por exemplo, que revogou mais de 100 leis. A quebra do monopólio na poda de árvore, o cara não poderia podar uma árvore dentro de casa, né, que tivesse na propriedade privada dele, teria que esperar a prefeitura. A gente conseguiu mudar isso. Agora teve o Estatuto da Desburocratização, que dispensa a autenticação de documentos para qualquer procedimento na prefeitura. As postagens só. Então, assim, são projetos que realmente têm algum impacto. Um mérito, né? Agora, se eu me importasse com o número de projetos, aí eu tava ferrado. Se tu quisesse, na realidade, fazer uma lei pra revogar cada uma daquelas lá, tu conseguiria também. Exatamente. Eu vou fazer 100 leis. Aí né? aprovei 100 projetos. Mas não, uma só pra resolver o problema. Acho Exatamente. que no fim das contas tem que ser assim, né? E tua reeleição aí foi demais, né? Foi mais de 60 mil. Eu fiz 48 mil na primeira e aí fiz 67 nessa, quase 20 mil votos a mais. Numa eleição que a maioria reduziu, né? Porque muita gente não foi votar e tal. E como é que foi a ideia de fazer aquele clipe do Maluco no Pedaço lá, que eu achei demais aquele clipe? A gente tinha um grupo de campanha. E aí foi muito legal a construção dessa ideia, porque ela veio aos poucos, né? Alguém falou, acho que a gente devia fazer uma paródia pra campanha. Aí eu, é verdade, vamos procurar aqui alguma coisa que dê pra fazer uma paródia. Aí ficaram pensando, aí alguém mandou, que tal isso aqui? O pior é que eu não lembro quem foi que mandou. Alguém mandou a abertura do Maluco no Pedaço. Aí quando mandaram, aí eu acho que as pessoas foram assistir, aí foram surgindo várias ideias. Caramba, essa cena pode ser isso e aquilo, não sei o que. Caramba, então é essa paródia. E aí foram montando a letra. O Renan é muito bom em montar a letra, boa parte da letra. Ele toca violão, guitarra? Exatamente, ele era compositor e tal. E aí foi feito em várias mãos, mas ele que fez a estrutura, né, da letra, compôs ali. E vamos gravar. E aí estruturamos as cenas e aí eu fui gravar num estúdio. E eu não sei cantar, né? Então deram uma tratada na minha voz ali. Deram um melodyne no alto do túnel lá. Senão não ia dar muito certo. E aí a gente pegou e falou, quer saber? Fala aí que você vai lançar a carreira de rapper. Porque o negócio é o seguinte, se der certo isso aí, você vai gravar outros clipes, outras músicas e vamos ver no que dá. E aí eu meio que lancei isso, a Folha deu a notícia. Aí o Emicida começou a me xingar por conta disso, fez alguns tweets criticando, deu uma polêmica do caramba. Então acho que tudo isso ajudou também na divulgação do clipe. E aí foi um sucesso, né, absurdo. Tu acha que foi esse clipe que
fez essa quantidade gigantesca de votos gerar, além de já Eu acho que carreira. deve ter ajudado bastante, assim. O meu número de seguidores na cidade, ele cresceu proporcionalmente ao meu número de votos. Então, eu acho que naturalmente já ia crescer. Mas pelo menos uns 10 mil votos ali deve ter vindo só do clipe, de pessoas que viram o clipe. Foi. Falaram, Quantas visualizações deu até chegar o dia das eleições? Eu Cara, parei de contar. Porque como ele foi postado em várias redes, assim, com não certeza dá pra... passou de 1 milhão, né? Ah. Mas, assim, nas minhas redes foi mais de 500 mil. Nossa. Mas aí teve do Arthur, teve do Kim. Daí meio que vai dividindo, não dá pra fazer uma conta só, se fosse só no YouTube, ia dar explodir o negócio, né? Sim, com certeza. Então conta pra nós aqui um pouco o motivo, né? Já contaste em outros vídeos, mas eu queria também ouvir de ti. Da tua saída do MBL e principalmente logo em seguida a tua entrada no Partido Novo, que a gente tá aqui com assessoria de imprensa louca pra esse assunto. Boa. Eu saí do MBL começo desse ano, né, em janeiro, porque eu tinha um problema. Eu tenho opiniões muito próprias sobre alguns assuntos, né? Sobre o aborto, aqui a gente já falou. Acho que é o principal. E o movimento não tem opiniões muito fechadas sobre isso. Eles não têm opiniões formadas ou eles simplesmente acham que essa pauta não é tão relevante? Não é tão ele? relevante, não é uma prioridade. Porque, assim, opinião, a maioria deles são contrários ao aborto, até tem assim, o Kim, ele tem uma prateleira de livro, tem um livro lá escrito que eu sempre leio, assim, contra o aborto. Exatamente. É um livro grosso, assim. Então, assim, acho que a opinião era basicamente a mesma. Só que eu falo muito sobre isso e eu sempre tinha que explicar como um posicionamento do movimento. Isso era um incômodo pra mim e pra eles, porque eu não era só um membro. Eu era porta-voz, coordenador nacional. Cabeça então, se eu mesmo, falava, eu falava em nome do movimento. E às vezes a minha opinião não representa a opinião de todos ali da instituição. Tem pessoas lá que pensam completamente diferente de mim nesse quesito. E aí isso era sempre um incômodo pra mim, pra eles, etc. E aí a gente chegou na conclusão, olha, ou você não fala mais desses assuntos, ou é melhor, né, você seguir a sua carreira e ter mais liberdade pra falar o que você pensa. Porque dentro do MBL não tinha como eu falar, não, essa é a minha opinião, né? Eu era uma figura do movimento, não tinha como eu falar, eu acabava quase uma entidade, né? Exatamente. E aí a gente resolveu como um acordo sair, mas sem nenhuma briga nem nada do gênero. Eu fizesse uma live tudo com o Kim explicando, eu assisti inteira até. E eu sempre quis ir pro Partido Novo. Era um sonho meu desde que o partido foi formado. Mas o MBL, ele tinha como plano ter pessoas em diversos partidos. Meio que como uma nuvem, influenciar todos esses partidos na pauta liberal. Na prática, eu acho que não deu muito certo. Mas esse era o plano. E no Novo, bom, eu tenho que apoiar as pessoas do Novo para fazer o Novo crescer. Sim. E faz todo sentido. Então, esse era o meu maior impedimento. Quando eu saí, não tinha mais. Não tinha um grupo, não tava no MBL. Tu não precisava consultar ninguém pra se filiar. Não sei se... obviamente, eles não te mandavam em nada, mas mesmo assim mas era uma coisa de grupo. Quase uma construção mesmo, né? Exatamente. Da equipe. E obviamente, quando eu estava no MBL, o MBL, ele era um grupo que se sobrepunha, pra mim, a qualquer outro partido e tal, né? Então eu costumava dizer, eu não sou do DEM, eu sou do MBL, eu não sou do Patriota. Como o MBL não conseguiu virar um partido, a gente tem que se filiar em algum. Então o MBL era o grupo ao qual eu verdadeiramente era afiliado. Quando eu saio do MBL, esse impedimento, ele deixa de existir, então aí eu fui pra minha casa dos sonhos, né? Meu partido dos sonhos, que era o Partido Novo. Aí eu comecei, né, fiz o processo seletivo, né, conversei com todo mundo para também entender como o partido funcionava e tal. E aí entrei pro Novo, e aí agora o Novo é esta minha casa, né? O Novo é este meu grupo, é esse grupo para o qual eu quero trabalhar, o grupo que eu quero fazer crescer e tudo mais. E fui muito bem recebido, né, todos os filiados em todos os lugares. Inclusive, quando eu entrei, eu tinha até um receio, falei, caramba, será que vai ter muita resistência lá dentro? Porque quando você se filia, qualquer filiado no país pode impugnar, né, a sua filiação. Esse cara aqui tem isso, etc. Eu falei, caramba, a minha vai ter centenas de impugnações, isso é um problema. Não teve nenhuma. E eu fui muito bem recebido por todos os filiados em todo o país. Então, assim, não tinha entrada melhor do que essa. E mais tô muito feliz hoje. Né? Estou muito feliz hoje no partido, acho que
é realmente um exemplo de instituição partidária para o país. Eu imaginei, na época que tu saísse do MBL, que o motivo era a questão do impeachment ou não do Bolsonaro. Eu sempre pensei que no fundo era isso. Mas daí eu vi que tu fosse até nas manifestações do Doce, até meio que teve um remember lá com ele, né, com o pessoal do MBL, e eu falei, não era isso, cara. Daí eu falei, deve ser realmente essa questão, e cara. teve também uma divergência quanto à eleição da Câmara, né? Mas aí já foi perto da minha saída já, que eu apoiei a candidatura do Marcel, né, a presidência da Câmara dos Deputados. Eles não chegaram a apoiar ninguém, o Kim lançou uma candidatura de última hora, de protesto, mas eles estavam tendendo a apoiar o Baleia Rossi. Baleia Rossi. E aí isso também acabou acelerando a minha saída. Uhum. E como é que foi essa última manifestação do dia 12? O tamanho não foi tão expressivo, mas foi legal ter visto velhos amigos. Tu acha que vocês estão ainda com os posicionamentos, tirando essa questão aí do aborto, ainda bem semelhantes, ou começou a se afastar tudo agora no novo e o MBL sempre autônomo e independente? Assim, eu acho que o contato, né, ele se afastou um pouco, acho que naturalmente por eu não estar lá mais no grupo. Mas as ideias, no geral, elas continuam as mesmas. Talvez algumas divergências de estratégia, né? Por exemplo, eu não concordo com o fato deles terem chamado o Ciro Gomes para a manifestação do dia 12. O Nando Moura, ele falou isso, inclusive, na manifestação dele, na hora dele. Exatamente. Eu acho que foi um erro. Mas aí, os ideais, né, a luta como um todo, acho que continua sendo a mesma, né? Na maioria das coisas a gente continua concordando e dialogando, que eu acho que é muito importante. E como é que foi hoje a convenção lá dos mandatários? Conta um pouquinho pra nós aqui em primeira mão. Hoje ou é amanhã? Eu tô perdido, né? São 3 dias, né? Ah, tá. Então, 24, 25, como 26. é que tá sendo, então? Cara, eu tô achando muito legal, né? Eu nunca tinha participado de um encontro de mandatários assim. E é a primeira vez... Todos os mandatários do Brasil inteiro estão aqui. Exatamente. O Zema tá aqui, tá... Tá chegando. Ah, tá chegando, ainda não... E assim, é a primeira vez que eu tô num partido... O Amoedo vai vir pessoas... também? Não sei. Não sabe, não? Não. Dos mandatários, é verdade. Mas a primeira vez que eu tô num partido em que as pessoas, elas realmente estão em torno de uma ideia. Porque, por exemplo, eu já participei de encontros do DEM e do Patriota. Mas eram encontros... Era pra falar de cargo, sabe? Apoiar o governo X, Y, Z, aquela em troca velha do quê? Palavra politicagem. Era clássica, politicagem. Né? Aqui não, aqui nós estamos reunidos para tratar de ideias, né? De pensar o país, o futuro do país, projeto de país. Então, assim, cara, isso pra mim é espetacular, né? E ter todas essas pessoas fazendo a diferença nos seus municípios, ou em Brasília, ou nos seus estados, e trazendo essa experiência, fazendo essa troca de experiências. Eu acho que é um negócio único, assim, tá sendo uma experiência magnífica. E eu acho que, eu sempre falo isso, né? A gente vê os partidos de esquerda defendendo ideias. Exato. Mas os partidos de centro e centro-direita não tem só ideia, cara. Não tem ideia. Exatamente. Né? E eu acho isso muito ruim, cara. Exatamente. Porque é só acelerar, vamos me coligar com isso pra fazer isso, pra conseguir mais votos aqui, pra conseguir aquela questão dos votos proporcionais, pra conseguir eleger tal pessoa. E eu acho isso não ajuda ninguém, cara. Isso só atrasa. Não, inclusive, eu acho que o Novo acaba sendo um exemplo, né, para os outros partidos nesse sentido, né? Eu acho que tem alguns partidos, inclusive, que estão tentando imitar o Novo nisso. Acho que o Podemos talvez seja o maior exemplo disso, que era mais um partido centrão e que, depois da criação do Novo, vem meio que tentando, né, se aproximar desse modelo. E acho que isso vai acabar contaminando o cenário político, pelo menos é o que eu espero, né? Que mais pessoas, mais partidos se contaminem aí com esse modelo de gestão partidária. Porque, resumindo a história, isso é ser centrão, né? Centrão é ter, vamos dizer assim, se ir para um caminho onde o mais vantajoso é o que eu vou assumir. Agora tal pauta é a do momento, vamos lá. Por isso que a questão na época do impeachment da Dilma foi uma corrida para conseguir e fazer vamos dizer assim, o Brasil inteiro
pressionar. Eles vão pela pressão e Muito daquele jogo político que a gente já falou não, também. Não que não interesses. tenha que ter isso, mas eu acho que isso não pode ser. Isso não pode definir o partido. Exato. Né? Porque basicamente os partidos no Brasil são definidos só por isso. Exato. Já que a gente chegou agora nesse momento, e a questão agora que não tem como não tocar, né? Nosso presidente. Fala um pouquinho por que ele não deve ser presidente novamente do Brasil. Ou deve, né? Não sei. Eu votei no Bolsonaro ainda no primeiro turno. Né? Maior parte do primeiro turno, eu fiquei na dúvida entre o Amoedo e o Álvaro Dias, na época. E aí, na última semana, eu acabei apoiando o Bolsonaro. E o segundo turno nem se fala. Mas eu esperava dele um combate sistemático à corrupção, eu esperava uma política liberal, de fato. O que ele prometia, basicamente, né? O discurso dele. Que ele encampou. Exatamente. Apesar de eu perceber que o histórico dele não era esse, por conta das pessoas que estavam em torno dele, eu acreditei que seria isso. E ao longo de 2019, conforme vieram as denúncias contra o Flávio Bolsonaro, ele mudou os comandos da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF. Ele sancionou, por exemplo, o juiz de garantias, que era uma proposta do PSOL e que emperrava os processos penais. Aí eu fui percebendo que ele estava se desvirtuando daquilo tudo que ele tinha dito. E aí começaram a vir também, mais recentemente, as declarações do Paulo Guedes, né, com aumento de impostos, criação de outros, discussões de uma reforma tributária que, ao invés de reduzir a carga, aumentava ou complicava mais ainda o nosso sistema tributário. E aí, por conta desse distanciamento todo, eu comecei a me distanciar por conta desse estelionato eleitoral. Mas, aliado a isso, veio também essa aliança com o Centrão da forma como se deu. Veja, eu não estou dizendo que ele não poderia se aliar, porque eu acho que este é um erro. Para governar, você precisa se aliar. Não tem como. Mas, se ele tivesse se aliado ali nos primeiros 100 dias de governo, onde ele estava com a popularidade em alta, onde ele tinha uma maior liberdade de atuação, ele poderia até ter feito indicações do Centrão para o governo, mas com algum critério técnico, né? Com pessoas que tivessem um histórico, com pessoas que realmente... Como foram os primeiros ministros dele, né? Exatamente. Antes de começar essa tira louca. Com pessoas aí. que soubessem o que estavam fazendo. Aí, como ele não fez isso ali, o tempo foi passando, os filhos dele foram se complicando em denúncias, ele foi dependendo do STF e ficou na mão do STF em vários aspectos, né? Tanto é que algumas decisões do Gilmar Mendes salvaram o Flávio Bolsonaro e impediram a continuidade de investigações no Rio de Janeiro. E, paralelo a isso, também ficou na mão do Centrão no Congresso. E aí começou a liberar emendas mais do que o Temer, que era um cara do Centrão, que estava na presidência. E precisava disso porque ele estava enroscado lá com Exatamente, o cara que quase caiu, né, por conta de denúncias da PGE, não liberou tantas emendas quanto ele. Ou seja, um mau gasto do dinheiro público absurdo. Gigantesco. Então, por conta desse estelionato eleitoral envolvendo o combate à corrupção e a economia, e essa aliança estabanada com o Centrão, eu acho que ele provou que não merece mais o voto desse eleitorado em 2022. Isso falando de eleição. Aí falando de impeachment, eu acho que os crimes de responsabilidade, eles estão muito mais relacionados à atuação na pandemia. O que aconteceu em Manaus, a falta de oxigênio foi responsabilidade direta dele. Eu acho que esse é o mais grave de todos. Alguns eventos envolvendo a ABIN passando informações exclusivas para a defesa do Flávio Bolsonaro, acho que também já configuram crime de responsabilidade, mas sendo bem sincero, politicamente eu acho o impeachment inviável, até porque a gente já está perto da eleição. Mas eu espero que ele não seja eleito em 2022, que a gente consiga ter uma terceira via. E como é que tu tem esperança real nisso? Se tu pudesse fazer uma aposta, assim, ó, tu acha que vai ter uma terceira via a eu tempo acho ou não? Que a salvação da terceira via hoje, eu defendi a candidatura do João Amoedo. Ele desistiu. Com a desistência do João Amoedo, eu acho que a única candidatura que poderia liderar uma união em torno da terceira via é a candidatura do Sérgio Moro. Se ele não aceitar ser candidato, que é o mais provável, aí o jogo tá completamente aberto. Aí eu realmente não sei o que vai dar. Daí só
O tempo dirá, né? Exatamente. E falando em terceira via, me veio à mente o Ciro Gomes. Eu quero que tu conte Deus um pouquinho me da livre. história daquela treta que deu, principalmente dele te chamar de Capitão do Mato. Como que veio isso? Por que ele falou? Em que circunstância que ele disse isso também? E fala um pouco do processo que rolou depois, que tem uma Boa. caminhonete no meio, uma briga. Não sei se já se resolveu isso. Em 2018, né, no meio da campanha, uma entrevista pra Rádio Jovem Pan, por conta desses meus posicionamentos em relação às cotas, ele me chamou de Capitãozinho do Mato, né? Disse que não faria aliança com o DEM por conta de pessoas como eu, que tava lá, na época eu tava no DEM. E o Capitão do Mato era o negro que perseguia outros negros na escravidão, né? E chicoteava e torturava, ou seja, é a ideia de que eu sou um traidor dos meus iguais. E é uma ofensa racista porque você só dirige isso a negros, né? Porque é um negro que trai o outro negro, né? E ele disse isso por conta das ideias que eu defendo, embora ele não conheça as minhas ideias. E aí eu processei ele por conta disso. Ele foi condenado em primeira e segunda instância a me pagar na época 48 mil reais. Hoje com os juros já deve estar em quase 80 mil. Nossa. Não me pagou, fugiu, né, de pagar, penhorei consegui. uma conta que ele deixou só 50 centavos, aí depois fui atrás de outra conta, só tinha R$1, aí ficou fugindo de pagar. E logo ele não tem nada no nome dele, basicamente? Tem. Resumindo a história? Tem, a gente foi lá no imposto de renda dele e fomos atrás dessas contas que tinham 100 mil, 200 mil reais, e de repente na hora de executar tinha R$1. Aí sumia com o dinheiro, mandava pra quando a irmã, da mãe, não sei. Aí penhoramos um carro, uma Hilux. Aí o oficial de justiça foi lá avaliar a Hilux. Sumiu, foi pro desmanche, foi roubada. Não sabe o que aconteceu. Aí agora nós penhoramos um Elantra dele. E aí estamos esperando o oficial de justiça ir lá pegar Agora vai. Agora acho que vai. Meu Deus. 3 anos nessa confusão toda aí. Terrível. Mas vamos ver. Vamos ver o que dá. Então, fala aí um pouco da tua... Fazer uma conclusão aqui, que já estamos esgotando o tempo. Eu preciso do banheiro. Só resume... Sempre o grande problema da gente, né? Resume aí, assim, o que tu acha... Eu sei que é uma pergunta muito ampla e difícil de falar, mas assim, geral, de uma forma geral, o que tu acha que o Brasil tá precisando pra gente conseguir ser competitivo no mundo e crescer como nação mesmo? Porque a gente tá patinando aí desde que Brasil é Brasil e não vamos pra frente, cara. Pelo menos, né, não majoritariamente. O que tu acha, assim, eu acho que a gente tá precisando de mais isso, cara. Cara, eu acho que, assim, o essencial agora seria uma reforma administrativa para que a gente consiga transformar a lógica do funcionalismo público, que é um problema que emperra muito o nosso país, aliado a uma reforma tributária, que é essencial para a gente atrair investimentos externos, principalmente agora, depois de tudo que a gente passou com essa pandemia, com perda de empregos, com a economia em frangalhos. Acho que sem uma simplificação tributária, mais do que até a redução da carga tributária, a simplificação acho que ela vai ser essencial. E aí, falando em longo prazo, acho que uma reforma educacional, muito semelhante com aquilo que aconteceu no Chile, com vouchers para a educação, permitindo com que as famílias mais humildes consigam colocar os seus filhos, as suas crianças em escolas particulares, e essas escolas concorram também com as escolas públicas para uma melhora do ensino. Porque sem esse estímulo concorrencial, eu acho que muito dificilmente a gente vai mudar a educação básica do nosso país e muito dificilmente nós vamos conseguir dar uma educação de qualidade para aqueles que realmente mais precisam hoje. Né? Porque eu acho que a educação é tudo, cara. Exatamente. A gente tem a importância da segurança, da saúde, mas sem a educação, e a educação é um problema, porque não vem agora, né? O resultado. É de médio e longo prazo. E tem mais um detalhe, né? A pirâmide hoje ela é invertida. Nós investimos muito mais proporcionalmente no ensino superior federal e estadual do que no ensino básico, por exemplo, que é muito mais essencial, muito mais precário e muito mais essencial para essas pessoas, né, mais pobres e mais humildes, que não conseguem entrar nas universidades, nas melhores universidades do nosso país, sem nenhum estímulo, como as cotas, por exemplo. E o jovem na política, pra gente finalizar aqui, não tomar mais o teu tempo, tá faltando mais jovem, essa energia, gente pra representar, sabe, o pessoal da nossa idade? Precisa? E o que falta pra galera também se interessar, né, conhecer política? Cara, eu acho que, assim, algo que tá melhorando muito isso são as redes sociais, né? Eu acho que discutir política nas redes sociais tem atraído cada vez mais os jovens, tem incentivado os jovens a se filiar em partidos políticos e a participar realmente.
E acho que o caminho vai ser esse mesmo, acho que não tem muito segredo. Quanto mais a internet fizer parte do meio político e quanto mais os jovens pesquisarem sobre política na internet, acho que mais a gente vai conseguir evoluir nessa participação, que é absolutamente essencial, não só porque nós temos menos idade, não é isso, mas é que eu acho que o jovem ele tem mais esperança de mudar o cenário. E essa menos conformado com a realidade, exatamente, talvez. menos conformado. E essa energia, essa esperança faz com que as coisas realmente aconteçam. E aqueles caras que já estão há muito tempo na política, às vezes até têm boas intenções, acreditam em boas ideias, mas já viram tanta coisa errada e fracassaram, né? Porque na política a gente fracassa em muitas missões, que já não tem mais esperança de mudar. Já não tem mais esperança, exato. Então acho que isso faz a diferença. E fora a política, Fernando, o que você gosta de fazer? Você ouve música? Dá tempo de ouvir música? Eu gosto de ir num barzinho, tomar uma cervejinha. Você toma cerveja? Antes da pandemia eu ia muito embalado, né? Espero poder voltar. mas no geral mesmo, o que eu gosto mesmo é de ficar em casa vendo Netflix e assistir um filminho. Então eu não posso esquecer essa pergunta. A gente está aqui com nossos convidados, o Cris Lan, que é o vereador de São José, e o Vitor. O que tu acha do Cris Lan? Não sei se tu conhece bem ele e principalmente o Partido Novo em São José, que é uma das maiores cidades de Santa Catarina e tem um dos representantes mais fera aí do Novo. Alô, lá, São José. São José. Que é, no caso, a minha cidade, inclusive do nosso podcast. Boa. O Vitor eu conheci hoje, mas o trabalho do Cris Lan eu já conhecia. E eu acho, assim, que ele tem feito um excelente trabalho. Eu acho que o grande desafio, né, dos vereadores que não estão em cidades da capital é conseguir passar essa ideologia liberal com um grande sucesso. E acho que a própria eleição do Cris Lan acaba representando isso. Porque pra mim, em São Paulo, é muito mais fácil, né, eu gravar um vídeo e passar as minhas ideias liberais, porque a eleição ela acaba sendo muito semelhante às eleições nacionais, que costuma já ter esse debate, né? Agora, nessas eleições mais locais, em São José, por exemplo, que não é a capital, é mais difícil, então o desafio é maior. Então acho que esse trabalho de formiguinha ali, levando essas ideias para dentro da Câmara Municipal. O Cris Lan comentou bastante sobre isso, porque Exato. a gente não vê esse tipo de debate em âmbito municipal, geralmente. A gente só vê o asfaltar a rua e fazer uma coisa. Exatamente. É o telhado da creche, é o asfalto da rua. Então, acho que isso é realmente muito importante, porque são nessas cidades... É a base, né? É a base para pra tu chegar nessas pequenas reformas que são necessárias. Sem você fazer essas transformações nos municípios, fica muito difícil você levar esse debate a nível nacional, porque as pessoas simplesmente não entendem. Agora, se você já começa, né, com este debate, com esse trabalho dentro da Câmara Municipal, aí fica mais fácil. Então, fechou. Valeu. Cara, muito obrigado aí por uma excelente conversa. Ficamos por aqui com mais um Livremente Podcast. Um abraço. Obrigado, galera.